é da ação de Petrobras. Petrobras, para quem não sabe, é o ativo mais líquido do mercado de opções aqui do Brasil, tá? Então, a gente consegue montar bastante estrutura nesse ativo, porém, renda, eu gosto de trabalhar em outros, mas aí eu explico para vocês mais para frente. Petrobras, eu peguei aqui como exemplo uma call, né? Uma call é um direito de comprar um ativo. A call tem um strike em R$ 26 e tem um preço de 1,28. Esse strike seria o preço de negociação, 1,28 seria o prêmio, que é o custo dessa opção. A Petrobras, vocês podem ver aqui que no exemplo, estava em R$ 26,33. Então, vou colocar aqui o cenário. Uma pessoa, por exemplo, quer ter esse direito. Vou colocar esse personagem e vou falar que é o Luiz. O Luiz, ele quer comprar a Petrobras a R$ 26,19 no próximo vencimento. Então, ele fala assim, ó, eu quero comprar essa opção, que é a PETRG326, esse aqui é o código da opção, que me dá o direito de comprar a Petrobras a R$ 26,19 no próximo mês, e eu aceito pagar R$ 1,28 por esse direito. E aí vai vir um cara que é a seguradora, vamos dizer que sou eu. Aí eu falo, beleza, Luiz, eu aceito vender para você uma opção de PETRG 326 a 1,28 e cedo esse direito para você. Então, nessa situação, o que acontece? O titular, que é o Luiz, ele vai ter o direito de comprar a Petrobras a R$ 26,19, que é o strike, no dia do vencimento. Ele vai comprar de quem? Do lançador, que é a pessoa que está assumindo essa obrigação com ele. Já o lançador, ele vai ter que vender, né, a Petrobras para o Luiz a R$ 26,19 no dia do vencimento. Então, ele vai ser exatamente a contraparte. Esse tem o direito e o outro sempre assume a obrigação. Anotem isso se vocês estiverem com um caderninho. O lançador, que é a pessoa que vende, sempre tem a obrigação. Tá bom? E, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu já recebi essa também. Claro. A questão de ter a ação, ela é obrigatória ou não? Não. Tá? Para você comprar uma call, você não tem que ter a ação. E para você vender uma call, você também não precisa ter ação. Porém, quando você vende uma call, vamos supor aqui o meu caso, finge que esse aqui sou eu. Eu vendi essa call para você, de Petrobras. Se eu não tenho a minha ação em carteira, eu fico descoberto na operação. Então, o meu risco é ilimitado, porque eu assumi uma obrigação com você. Se eu não tenho para te pagar, eu vou ter que comprar a mercado. E dependendo do preço, Petrobras, a gente não consegue saber o quanto vai subir. Quanto mais subir, maior será meu prejuízo. Isso vocês vão entender nos próximos slides, essa situação. Mas você não precisa ter o ativo, tá? Não precisa ter o Perfeito. ativo. Eu até quero saber aqui do pessoal do chat aqui, né? Quem já está no mercado de opções aqui, quem já comprou, né? Pelo menos foi o titular, foi o lançador, né? Já operou, fez uma operação, né, no mercado de opções aqui, só para a gente, né, pegar esse feedback aqui. Pode ser, digite eu aqui, só para me saber, né? E o Matheus está de olho aqui também no chat aqui. Se Tô de tem olho, eu perguntas, deixei aqui pessoal, embaixo, pode vamos mandar largando aqui. aqui, pode largar as perguntas aqui. A gente vai evoluir essa live aí para a gente aprender muito hoje. Show, show do milhão. E aí, o que vai acontecer nessa situação? O Luiz, ele quer comprar. E eu, Matheus, quero vender. Então, o Luiz, ele vai pagar para mim o prêmio, que seria aqui de 1,28. No caso, as opções, tá? Vocês têm que entender que, assim como as ações, elas têm um lote que é 100. Então, se você quer comprar um lote, uma opção, você vai ter que comprar de 100 em 100. Você não consegue comprar menos que isso. A não ser, temos uma exceção no mercado que é a BOVA11, tá? O ETF do índice Bovespa. Essa você consegue comprar unitário. Você pode comprar uma opção, duas opções, três opções, mas aqui no caso da Petrobras, vale qualquer ação, você vai pagar lote, tá? Então, de 100 em 100. Então, o Luiz pagou para mim aqui o prêmio, eu recebi esse 1,28 e eu vou dar para ele a opção. Então, quando vocês olham, por exemplo, num Profit da vida, que vocês olham o book de ofertas, tem sempre o lado do comprador e o lado do vendedor. A opção vai ser uma negociação igual, assim como é no índice futuro, assim como é numa ação, vai ter o lado comprador e o lado vendedor e o preço de negócio. Eu e o Luiz fechamos aqui um acordo em 1,28. E agora eu vou mostrar para vocês os dois cenários. Quais são os cenários? Os cenários do Luiz ter feito uma boa negociação e o cenário do Matheus ter feito uma boa negociação. A gente vai saber como isso, com relação ao exercício. Bora lá para ficar mais prático.
Então, o primeiro cenário, se tiver exercício. Matheus, o que é exercício? É a compra que o Luiz fez da opção ter valido a pena. É quando você, por exemplo, o caso que eu citei do seguro, você fez o seguro, aconteceu algum problema com o seu carro, você foi roubado ou bateu, você faz aquele exercício, você utiliza aquele direito. Então, da PetriG 326, coloquei o primeiro cenário da Petrobras aqui a R$ 29,00. Chegou o dia do vencimento dessa opção, Petrobras está a R$ 29,00. Ou seja, ela está mais cara do que R$ 26,19, que era o strike da opção. O que vai acontecer? O Luiz, que comprou aquela opção, ele pode comprar a Petrobras a R$ 26,19 de mim. Ou seja, eu vou ter que vender para ele a Petrobras a R$ 26,19 porque ele tem esse direito. E aí ele saiu no lucro, por quê? Ele pagou R$ 1,28 pela opção, pagou R$ 26,19 pela ação, teve um custo total de R$ 27,47 e essa ação está hoje no mercado a R$ 29. Então ele pode vender a R$ 29 e vai sair com lucro de R$ 1,53. Já no meu caso, eu fiz um negócio, entre aspas, ruim, que eu vou explicar para vocês o porquê. Eu vou ter que vender para o Luiz a ação de Petro a R$ 26,19 e eu teria um prejuízo. Por quê? Eu recebi R$ 1,28 pela opção que ele pagou para mim, só que eu tive que pagar R$ 29,00 na ação para poder vender para o Luiz, porque eu assumi essa obrigação. E aí eu vendi a R$ 26,19. Teria um prejuízo de R$ 1,53. Porém, foi justamente o que ele me perguntou agora há pouco. Se eu, Matheus, no momento que eu vendi a opção para o Luiz, eu já tivesse Petrobras em carteira, eu não precisaria comprar ela a 29 no mercado, porque eu já tinha. Então, eu faria uma venda protegida, a gente chama de venda coberta. Então, por exemplo, se eu comprei Petrobras a 26 e assumisse a obrigação de vender a 26,19, eu vendi com 19 centavos de lucro. Ainda recebi 1,28 por isso. Então, sempre que você for vender uma call, tá? Se amanhã você, por exemplo, quiser vender uma call, venda com ação em carteira. Não vende a call sem ação em carteira. Essa operação, para vocês terem uma noção, é a operação mais perigosa que tem no mercado de opções. Venda de call a descoberto, que é uma das únicas, é a única operação que o seu risco é ilimitado, como eu estava falando anteriormente. Então, tomem muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado. Se for vender call, tenha o ativo em carteira, porque na pior das hipóteses, você vai ter que vender pelo preço que você já pré-estabeleceu, tá certo? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vão mandando aí no chat que a gente olha depois, tá bom? E aí o segundo cenário, se Petrobras tiver abaixo do strike, né? O primeiro que a gente colocou foi acima do strike, rolou o exercício. E se tiver abaixo do strike, essa opçãozinha, a PetriG 326, ela vira pó. Ela perde todo o seu valor intrínseco. Eu vou explicar para vocês o que é valor intrínseco, para não ficar muito perdido. Petrobras, aqui eu coloquei o exemplo que ela ficou a 25,19, ou seja, o strike era 26,19, ficou abaixo. Ela perde valor. Pense da seguinte forma, supondo que você tem um direito, você tem um contrato, e aí esse contrato te dá o direito de comprar, por exemplo, um celular a R$ 5.000. Você tem um contrato que te dá o direito de comprar um celular a 5.000. E aí você olha, só que esse contrato tem um vencimento, tá? Ele vence agora no dia 30, venceu hoje. Você tem que correr numa loja. Chegou na loja com o seu contrato, pode comprar 5.000, aí você olha o mesmo celular na loja a 4.700. Você tem o direito de comprar 5. Você vai querer comprar 5 ou 4.700? 4.700. Ou seja, esse seu contrato, ele não tem valor intrínseco. Se esse seu contrato te desse o direito de comprar a 4.000, uma coisa que está valendo 4.700, você teria um valor intrínseco de R$ 700, que é o valor mínimo que teria que valer esse contrato. Então, se a Petrobras está valendo, você tem o direito de comprar a 26,19, aí você abre o seu profit e você olha que está 25,19, seu direito não tem mais valor nenhum. Ninguém vai querer comprar 26 algo que está 25. Ou seja, vira pó. Esse é um termo que a gente utiliza no mercado de opções. Vira pó, perde totalmente o valor. E aí, no caso, o que aconteceria com o Luiz? Ele não pode comprar a Petrobras a 26,19 de mim, porque o direito dele não vai combater com o preço de 25,19, e ele tem um prejuízo de 1,28, que foi o preço que ele pagou por aquele direito. Então, uma coisa que muitas pessoas me perguntam, tá? Se a opção virar pó, no caso aqui do lançador,
que eu gosto de ser lançador, tá? Principalmente em mercado de vol alta, eu adoro vender. Então, assim, o lançador não tem que devolver o prêmio para o titular. Ele assumiu essa obrigação, ele assumiu esse risco. Se não teve exercício, paciência, cada um segue sua vida. Então, o lançador, que fui eu não vou precisar vender a 26,19, porque o Luiz não vai poder, não vai assumir esse direito dele. E eu acabei lucrando R$ 1,28, que foi o tanto que o Luiz pagou para mim pela opção. E esse R$ 1,28, com relação ao valor da Petrobras, da obrigação aqui, que seria 26,19, ele está equivalente a 4,88%. Eu quero que vocês frisem bem isso daqui, tá? Esse prêmio, esse 1,28 que parece pouco dinheiro, em cima do valor da Petrobras, é equivalente a 4,88%. Aqui vocês acabaram de entender uma das estratégias que eu faço no mercado de opções. Eu vendo call porque eu recebo para isso e eu recebo um percentual muito relevante. Depois eu quero que vocês comentem aqui qualquer ativo, fundo imobiliário, ação, da renda variável, que te dá uma rentabilidade de 4,8 no mês, tá? Porque o vencimento das opções acontece em todos os meses. Isso aqui você consegue fazer em um mês. Eu peguei aqui valores reais, tá? Cotação real, preço real da opção, para justamente mostrando para vocês. Com relação ao call, se ficou alguma dúvida, depois vocês mandem aí. Marciane mandou como que pode fazer a operação na plataforma. Opa. Isso, teve uma pergunta do Sérgio também que ele botou assim: é possível ficar devendo a corretora? Não. No começo até dava, viu, Sérgio? Mas hoje em dia o que acontece? Se você vende uma call a descoberto, se você não tem ação como garantia, a corretora vai fazer um negócio chamado chamada de margem. Tá? Eles vão pedir para que você deixe o dinheiro na sua conta para ser como se fosse essa garantia. Porém, à medida que o ativo se valoriza, a corretora vai chamar mais margem para você. Então, assim como você vende uma put, você vai entender agora também, se você não tem o dinheiro, você não consegue nem executar a ordem. Tá? A corretora vai pedir dinheiro. E assim, corretora, já aconteceu de você dever às vezes umas pequenas taxas, você faz uma operação e você é zerado ou algo do tipo, as taxas de corretora são maiores que de banco, tá? Então, até se tivesse a possibilidade, eu particularmente não recomendo. Né? É bem complicado, mas não tem como você ficar devendo. Não tem como. Acho que a Marci tinha visto alguma agora há pouco. Marcilene tinha perguntado. Ela perguntou como vou fazer essa operação na plataforma. Vou mostrar. Depois dos slides aqui eu mostro passo a passo de como a gente faz uma operação dessa, tá bom? Bem sossegado. O Oswaldo perguntou as melhores empresas para fazer essas operações. Oswaldo, de preferência, tá? O primeiro ponto, eu gosto de empresa que dá lucro, tá? Porque em muitas situações, até quando você vende uma call e você tem um ativo, o seu risco seria ficar com esse ativo em carteira. Então é bom você ter em carteira algo que dê lucro, né? Então empresas que eu gosto, por exemplo, Itaúsa, é uma empresa que você consegue fazer negociações em opções, tem liquidez e é uma empresa que nunca deu prejuízo na Bolsa de Valores. Petrobras, eu gosto de fazer operações pontuais, né? Eu não gosto muito de carregar Petro na carteira, que acaba tendo muita interferência externa, às vezes qualquer coisinha do combustível já dá uma volatilidade muito absurda. Então eu gosto de tomar mais cuidado, Vale a mesma coisa. Mas a principal, eu acho que a ideal para você negociar as opções é BOVA11. Porque BOVA11 o quê? Vai replicar o índice Bovespa. Né? O índice Bovespa é nosso termômetro, vamos dizer assim, que mede a performance das principais empresas do país. Ou seja, o BOVA ele vai performar de acordo com o índice, não de acordo com uma empresa. Então não quebra, a não ser que todas as empresas do Ibov quebrassem. Mas BOVA11 não quebra porque não é uma empresa. Então você vai acabar tendo uma performance da economia geral, né, das empresas de modo geral. Se uma empresa está muito mal e quebra, ela sai da carteira do Ibov e entra outra empresa, sempre tem umas atualizações na carteira. Então, eu recomendo, né, e particularmente gosto muito de operar BOVA11, tá bom? Perfeito, dando até esse ressalto junto, né? Porque o índice, às vezes a gente acha, é um ativo, não deixa de ser um ativo, mas ele é uma composição, né? Justamente em cima desse detalhe que tu passou agora. Ou seja, uma composição de diversas ações, né? Ou seja, são as ações mais bem cotadas, né? Acho do Brasil, são cotadas lá na B3. Então,
É lógico, é aquela velha história, às vezes, de que se uma vai mal, tipo, as outras talvez, né, tipo, seguram o resultado negativo de outra, né, o que se torna Exatamente. sendo, o que, não vou dizer que é uma estabilidade, mas é algo mais estável, né, mais, porque Sim. no fundo a gente tá, a gente pensa, né, faz toda uma probabilidade, mas, claro, tentando segurar o risco, né, a nossa, tipo, é um Uhum. gerenciamento de risco, né, é o capital que tem em jogo. Então Exato. foi perfeito. Exatamente, exatamente. O Jairo, o Leonardo perguntou do dividendo sintético. Léo, vai ser agora, tá? Né? Nesse slide eu vou explicar sobre o dividendo sintético. O Jairo perguntou da estratégia do pozinho. Né? A estratégia do pozinho eu aprendi com o Roxo, né? Um cara renomado no mercado de opções. E é uma estratégia onde você compra opções com um preço baixo, né? O prêmio muito baixo, pois elas tendem a valorizar mais. Só que é uma estratégia que eu particularmente não gosto de fazer, pois ela é muito, 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 muito especulativa e altíssimo risco de não dar certo. Né? Então, se eu faço uma especulação no mercado de opções, eu gosto de trabalhar com o próprio dinheiro do mercado. Né? Então, como você tem esse exemplo com o Luiz, dele deu vendendo uma opção para ele, o dinheiro que eu recebo de prêmio de uma opção, que é um dinheiro que o Luiz pagou para mim para eu assumir esse risco, é um dinheiro que eu gosto de às vezes especular. Então, eu nunca especulo com dinheiro que eu conto com ele, sim com dinheiro que eu recebo do mercado. Tá? Mas a estratégia do pozinho é uma coisa que, particularmente, né, que foi até o tema dessa live, operar como um profissional, né, é uma coisa que você utiliza como alternativas e não como o centro daquelas estruturas, tá certo? Mas bora lá para aprender o dividendo sintético ou até mesmo o lançamento sintético, que você trabalha com as puts, tá bom? Peguei aqui o mesmo exemplo com Petrobras, porém eu peguei uma put, que tem um strike agora em 26,44 e um prêmio de R$ 1,08. Lembrando que a put dá para fazer exatamente analogia com a parte do seguro que eu estava falando para vocês. Ela é perfeita, porque ela é justamente o direito de venda, né? Então ela fica mais clara ainda. Bora lá. Agora o Luiz, ele comprou Petrobras aqui, ó, finge que o Luiz comprou a 26,33. Ele está com medo, né? Porque vai sair o balanço, vai sair alguma coisa, ele está com receio que a Petrobras possa cair. E ele quer ter o direito de vender por um preço próximo do que ele comprou, né? Ele não quer correr o risco de desvalorizar na carteira dele. Aí o Luiz fala assim: pô, vou comprar uma put, né, que vai me dar o direito de vender a 26,44, mais caro ainda do que ele pagou na ação. E ele vai pagar R$ 1,08 por isso. Então ele fala: putz, quero comprar Petri S330, e aí aparece o Matheusão de novo aqui. Beleza, Luiz? Eu sou a liquidez do Luiz, eu sou o RLP dele. Fala assim: tá bom, Luiz, quero te vender aqui, vou te vender a R$ 1,08. Vamos novamente para o cenário. O que vai acontecer com o Luiz? Ele vai ter o direito de vender a Petrobras a 26,44 no dia do vencimento para mim. E eu vou ter a obrigação de comprar dele a 26,44. Então, basicamente, o mesmo cenário. O Luiz vai me pagar por isso e eu vou dar a opção para ele. Eu vou assumir essa obrigação. Vamos para os dois cenários, para as duas situações. Primeiro cenário, com exercício. Petrobras cai, balanço saiu ruim, caiu para R$ 25. O strike ficou abaixo. Aí vocês podem já perceber que ficou diferente da call, né? O strike da put dá certo quando cai, e o strike da call dá certo quando sobe, né? Tem exercício, vamos dizer assim. Então a Petrobras caiu, aí a Luiz vai falar assim: nossa, ainda bem que eu comprei essa put, ainda bem que eu comprei esse seguro. Ele vai fazer o quê? Vender para mim a 26,44. E ele ainda ganhou 36 centavos com isso. Por quê? Porque ele pagou R$ 1,08 pela opção e vendeu a 26,44. Porém, ele tinha comprado mais barato. Lembra que essa opção dava o direito de vender um pouquinho mais caro? Ele ainda saiu no lucro. E eu tive que comprar a Petrobras dele a 26,44 e tive um prejuízo de 36 centavos. Por quê? Eu recebi R$ 1,08 que ele me pagou, paguei R$ 26,44 pela ação, tive uma diferença de 36 centavos para a cotação atual do ativo. Essa operação aqui, para quem me pergunta do dividendo sintético, é o dividendo sintético, no caso do lançador. Por quê? Porque eu não preciso ter a Petrobras em carteira para poder vender a put para o Luiz. E diferente da call, quando você vende sem ter em carteira, você só precisa da margem. Porque qual que é a garantia que eu dei para o Luiz? Que eu pagaria R$ 26,44. No caso do lote, seria R$ 2.644. Se eu tiver esse dinheiro na minha carteira, 2.644,
é como se eu tivesse com um ativo. Então, para mim, compensa, e a gente fala que é sintético, porque justamente você não tem o ativo em carteira. Eu só tinha o dinheiro do ativo em carteira. E eu acabei recebendo aí R$ 1,08 por isso. No caso desse cenário, se não tiver exercício, o que acontece? Petrobras subiu. Puf, o Luiz tem em carteira, Petrobras subiu. A Petri-S vira pó, assim como acontece com a Col. Quando não tem exercício, vira pó. Mas, Matheus, por que perdeu o valor intrínseco, sendo que o ativo subiu? Mesma situação. Pensa assim, o Luiz, ele tem aquele direito de vender a R$ 26,44. Aí ele chega na loja para vender, no caso no Profit, vamos dizer assim, chegou no Profit para vender, ele olha, está sendo negociado a R$ 26,64, 20 centavos mais caro do que o direito dele. Ou seja, o direito dele não tem valor nenhum, ele vai querer vender a 64. Óbvio, ninguém quer vender mais barato. Então, essa opção que ele tem o direito vira pó. Então, ele não vai poder vender a 26,44, porém, para o Luiz não vai ter problema. Lembra, ele comprou a put para se proteger de uma queda. O ativo não caiu, o ativo subiu, não tem por que ele ficar triste por isso. Ele só tomou um prejuízo que foi o que ele pagou pela opção. É a mesma coisa de você que faz o seguro de um carro. Se você faz um seguro de um carro, você não torce para bater o carro. Você não torce para roubar seu carro. Você não torce para capotar o carro, para poder usar o seu seguro. Você compra o seguro justamente para se proteger de um eventual problema. Né? Então foi o caso do Luiz, ele se protegeu, o custo dele foi o que ele pagou pelo seguro. É o que acontece normalmente na vida de todo mundo. Já a seguradora, ela acabou ganhando dinheiro e não teve que assumir obrigação nenhuma. Então, essa operação aqui que vocês estão vendo, da venda de put, é a que eu particularmente mais gosto de fazer. Por quê? Como você percebeu, o lançador, que é o cara que vende, ele assume uma obrigação de comprar. Eu teria que comprar do Luiz, porque ele ia vender para mim. Então pensa, você assume uma obrigação de comprar uma coisa que provavelmente você já quer e recebe dinheiro por isso. Então imagina que você, vamos colocar aqui o cenário da Petrobras. Você olha a Petrobras lá no Profit, está custando R$ 27. Aí você vende uma put que tem strike em 26. E você recebe por isso. Recebe, sei lá, um exemplo, 50 centavos. Então você ganhou 50 centavos para assumir a obrigação de comprar mais barato no mês que vem. Se o mercado sobe, você não precisa comprar. Ficou com o dinheiro do prêmio. Se o mercado cai, você compra no preço que você queria. Então você compra mais barato uma coisa que você quer e ganha dinheiro por isso. Então, assim, para mim, essa é a operação mais gostosa de fazer. É a que eu faço muito em Bova. Então, toda vez, todo mês, eu vendo um pouquinho de put em Bova. Às vezes eu não sou exercido, fico só com prêmio. Às vezes eu sou exercido, compro o ETF. Querendo ou não, como a gente estava falando, é um ETF que para o longo prazo é ótimo. Então, esse cenário de queda, cenário de medo, né, um cenário que a gente está passando no momento, eu particularmente gosto de me posicionar em coisas que eu enxergo descontadas. Queria saber de vocês. Entenderam como funciona uma compra, uma venda, o que acontece com o comprador, o que acontece com o vendedor? Isso aí, pessoal. Pode colocar aqui no chat aqui. Eu já vi que a gente já bateu alguns picos ali de 100 pessoas. E, pessoal, o Que like, massa, né? que massa. O like não precisa ser né? Não precisa se identificar com o titular, o lançador, Poxa, né? O like é mercado, verdade. né? Like é Like é compra a mercado. mercado, é agressão a mercado, né? É alta do fluxo, Exatamente. pessoal. Então, podem soltar o dedo no like aí, sintam-se à vontade. Quem está gostando já pode colocar aqui um eu. Quem está com alguma dúvida, quer saber mais, entendeu? Dá um feedback aqui para gente no chat, né? Que isso fica muito bom aqui para a gente se estruturar e pegar a vibe de vocês também. Viu? O Sérgio já botou aqui, ó, irado demais, botou muito bom. E hoje aqui teve mais um colega que botou 3 meses vendendo call de Magalu de Meu 5 para Deus. 2,50. Cara, Magalu, vou até comentar com vocês aqui, para ser bem didático. A gente está trabalhando um projeto lá com os alunos que a gente quer ganhar tanto prêmio com ela, porque ela está com uma vol muito alta. Para vocês terem uma noção, esses exemplos aqui, ó, deu 4%, o outro também foi 4 alguma coisa, 5, não, 4 alguma coisa. A gente pegou 17% numa venda sintética de Magalu. No começo do ano a gente pegou 13%. Então, assim, a gente está pegando tanto prêmio em Magalu que a nossa posição vai ter sido paga só pelo tanto de prêmio que a gente já ganhou. Por ela estar pagando um prêmio alto, imagina,
10% em 10 meses, daria 100%. A questão é que a Magalu está desvalorizando, né? Mas é um ativo que eu, particularmente, acredito que está muito prejudicado por conta da alta de juros, alta de dólar, a inflação, né, que não diminui as compras, né, e varejo depende de venda. Então, é um ativo que eu acredito para médio e longo prazo, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, de venda, tá? Mas eu particularmente acredito na empresa e a gente continua trabalhando nela, e a nossa ideia é justamente ganhar prêmios e prêmios e prêmios a ponto de cobrir aí o nosso investimento inicial. Depois, se quiser, para a gente dar uma ideia já para mostrar no Profit, né, que quem quer ver Show de como é que bola. funciona no Profit,